mais uma videoaula para vocês. Hoje o assunto é de extrema importância, um tema atual que a gente está utilizando muito nos dias de hoje, sobre asepsia. Então vamos começar sobre técnicas de asepsia. A asepsia, pessoal, ela se refere à ausência de micro-organismos, micróbios ou infecções. Isso diz que algo ou alguém é asséptico significa que está livre de micro-organismos ou que provocam infecções e doenças. Então, a asepsia nem sempre ela se refere que esteja totalmente, livre desses micro-organismos, mas da forma que ela pode ser feita, que eu vou explicar uma por uma, os produtos que podem ser utilizados, ele condiz com como vai ser realmente totalmente estéril ou não, se vai ter totalmente uma ausência desses micro-organismos de infecção ou não. A asepsia é tudo o que se refere à limpeza e à forma que vai ser feito essa esterilização, essa limpeza, tá bom? Tanto pessoal quanto do ambiente ou de materiais. Bom, eu vou explicar para vocês agora. A gente também tem a parte que é a da antisepsia. O que é a antisepsia? A antisepsia, ela é o conjunto das medidas que vão ser feitas para inibir o crescimento desses micro-organismos ou removê-los de um determinado ambiente. A antiasepsia, ela é um empenho, um meio que faz com que impeça esses micro-organismos de se proliferarem, tanto em algum ambiente ou então em alguma parte do ser humano. A gente vai ver aqui todas as formas e os produtos. Então, significa a diminuição dos números dos micro-organismos, dos patogênicos ou não, após a escovação da pele com água e sabão. A antisepsia, ela é diferente da asepsia, como a gente diz, porque a asepsia, ela pode se referir a ficar ainda alguma coisa ou não, e a antisepsia, a asepsia, ela é feita mesmo que naquele ambiente não tenha ainda a manifestação de algum risco de infecção. E a antisepsia, ela é feita geralmente em ambientes que já estão formados, já tem alguma comprovação que pode ter risco de infecções. Então, também essa é a diferença entre as duas. Uma é antes de ter, mesmo que não tenha ainda a comprovação, e a outra que já tenha a comprovação. Degermação. Então, essa degermação, que significa a diminuição dos números de micro-organismos ou patógenos após escovação da pele com água e sabão. Essa degermação, ela é feita realmente com água e sabão. A asepsia e antisepsia, elas são utilizados outros produtos, como eu tinha falado para vocês. Eu vou explicar também todos esses produtos que pode ser utilizado. Então, a degermação é utilizando água e sabão para fazer essa limpeza. A limpeza, gente, como eu falei, a asepsia, ela é tudo que se refere à limpeza, a tentar deixar um local limpo, limpo de várias formas, até chegar a ser estéril ou não. Então, assim, hoje em dia, por causa de tudo que está acontecendo do coronavírus, a gente está ouvindo falar muito no álcool, o álcool 70% ou o álcool em gel. Por que será, que tem que ser essa porcentagem, tem que ser esse padrão para ser usado? Determina-se que seja assim, por causa do tempo em que ele vai ficar no ambiente ou na sua pele. A porcentagem desse produto é o que vai dizer o tempo de evaporação desse álcool.
Sempre que você vê uma porcentagem no álcool, aquela porcentagem condiz ao tempo de evaporação que ele vai ter. Então, 70% é exigido porque eles sabem que o tempo que vai demorar para esse álcool evaporar é o tempo necessário que ele vai ficar naquele local ou na pele, e ele vai fazer o que ele precisa, né, para fazer a matar esses micro-organismos, um vírus, uma bactéria, não que ele vá matar, mas que ele vai realmente ajudar a fazer a asepsia desse local ou das mãos. Mas nada como a gente coloquei aqui esse slide aqui para vocês da degermação, porque a degermação, a limpeza com água e sabão, ela é fundamental, ela é uma das mais importantes para fazer a limpeza das mãos. Tanto que sempre, né, quando você vai, por exemplo, ver um procedimento que um médico, que uma equipe de enfermagem precisa ser feita, eles têm que estar com as mãos limpas, né, lavadas com água e sabão, sempre antes de colocar as luvas. Então, esse processo é um dos mais importantes que sempre vai ser feito por equipe médica, equipe de enfermagem. Quando vocês estiverem no local de vocês de trabalho, numa farmácia, vocês quando forem manusear alguns materiais, vocês precisam estar com as mãos degerminadas, né, feita a degermação com água e sabão antes de colocar a luva também. A gente tem aqui também um outro exemplo, que é a fumigação. Ela é a dispensação de formas, partículas e agentes desinfectantes, como gases, líquidos ou sólidos. Bom, então, o que é essa desinfecção, né, que entra dentro do slide anterior que a gente tinha falado? A desinfecção é o processo pelo qual eles destroem os germes patógenos ou a inativa de toxinas e inibem o desenvolvimento. Os esporos não são necessariamente destruídos. Então, gente, essa desinfecção, ela consiste realmente em destruir o que tiver de germes, de bactérias, tá bom? Nesse local, na tentativa de deixar uma redução no máximo de número de bactérias na pele, por meio da limpeza mecânica, da aplicação de preparos químicos próprios. Utiliza-se esse termo quando se emprega soluções germicidas de baixa causticidade na pele, por exemplo, né, o famoso PVPI. Muitas pessoas chamam de Povidine, mas a forma certa de falar, né, do PVPI é polivinilpirolinodona. É um nome bem extenso, bem complicado, mas ele é um dos mais utilizados, principalmente dentro do campo cirúrgico. É utilizado muito ele porque ele realmente tem uma eficácia grande e ele não causa irritabilidade na pele. A potência dele é grande e pouquíssimas pessoas têm uma irritabilidade ou algo que não possa utilizar, né, o PVPI. Então, realmente, assim, geralmente esse tipo de desinfecção, muitas pessoas utilizam ele antes de fazer uma aplicação de injeção, quando vai fazer alguma extração dentária. Alguns dentistas utilizam também ele, porque ele realmente faz uma boa limpeza e ele não é um produto que causa irritabilidade, ele tem uma boa aceitação na pele. A esterilização. A esterilização é um processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, bactérias nas formas vegetativas e esporuladas, fungos e vírus, mediante a aplicação de agentes físicos ou químicos. Toda esterilização deve ser precedida de lavagem e enxaguada do artigo para a remoção dos detritos. A esterilização, ela é um dos processos que
realmente importantíssimo, porque a esterilização, ela quer dizer diferente da asepsia com álcool, de um local com algum produto. Ele pode ainda conter, como eu havia falado para vocês, algum vestígio, algum, né, não matando todas as formas microbianas ou de bactérias que estejam nas mãos ou naquele ambiente. Porém, a esterilização, ela é diferente, porque se um objeto ele é estéril ou é exigida a esterilização dele, ele tem que ficar totalmente limpo, ou isso quer dizer o quê? Que não pode ter de forma alguma nenhuma bactéria, nenhum vírus, nenhum fungo. Aquele material tem que ser manuseado de uma forma totalmente diferenciada. Para você ter uma ideia, para você mexer com um material estéril, você não pode tossir, você não pode falar, você não pode tocar. Você tem que ter toda uma técnica correta para abrir pacotes de injeções que estejam esterilizadas, por exemplo, injeções descartáveis que vêm naquelas embalagens. Aquelas injeções descartáveis, elas são totalmente estéreis, elas foram esterilizadas. Dentro daquilo não tem nenhuma forma de bactéria, não tem nenhuma forma de fungo, de micro-organismos ali dentro, né, de forma microbiana ali dentro. Então, para você manusear, você tem que estar com a mão limpa, você deve estar com a luva, e você, quando for pegar no êmbolo para poder encher o interior dessa injeção, você tem que estar com a luva e não pode ter tocado nada com a luva. Para você abrir também, você não pode tocar no interior do envelope, porque você pode contaminar. Então, você tem que estar totalmente preparado para manusear aquilo, com a máscara, para não ficar não ter o risco de espirrar ou tossir, falar, né, próximo, para você não ter esse risco de contaminar após aberto produtos estéreis. Não só, né, a seringa descartáveis, mas qualquer material que seja estéril. Como que deve de ser feita, né, a desinfecção das mãos? Então, para desinfecção das mãos, a gente tem várias soluções que a gente pode utilizar. A gente tem as soluções químicas, porque como a gente não pode utilizar, né, vamos supor, colocar as mãos da gente ainda em outros materiais físicos, como materiais né, que são de ferro e tudo, que vão para materiais para esterilização, a gente não pode fazer isso com as nossas mãos. A gente utiliza sempre produtos químicos para fazer essa desinfecção, para fazer essa esterilização, né, essa asepsia das mãos. Então, a gente utiliza soluções antissépticas, como os detergentes, que eles destinam à degerminação da pele, eles removem detritos, impurezas e realizam a asepsia parcial. A gente tem também, como eu havia falado para vocês, do PVPI, ele tem 1% de iodo ativo. Esse detergente, né, essa solução detergente de PVPI, muitos utilizam ela porque realmente, como eu tinha falado para vocês, é uma solução que ela age muito bem para acabar com formas microbianas e elas não agridem a pele. Então, é uma ótima solução para fazer asepsia de mãos também, é utilizar o PVPI. Outra solução também são detergentes de cloxexidina a 4%. Porém, esse material, ele é utilizado também mais em áreas hospitalares, né, do que a gente utiliza no dia a dia da gente. Então, realmente no dia a dia da gente, a gente usa mais o detergente, e a gente também utiliza mais o álcool, né, a 70%, como eu tinha explicado para vocês, por causa do tempo de evaporação dele. O tempo de evaporação dele na mão da gente vai dizer, né, vai ser o suficiente para matar esses fungos e bactérias
até ao total da evaporação do álcool. A gente também utiliza o álcool etílico a 70%, com ou sem 2% de glicerina. A glicerina, que também nesse caso que foi utilizado aqui como exemplo, foi colocado porque, conforme a necessidade dessa pessoa de utilizar o álcool 70 nas mãos dela para fazer essa asepsia, com o tempo pode ressecar muito. Agora, com tudo, né, com o que está acontecendo, a gente tem utilizado muito álcool, né, tanto 70%, tanto na forma líquida quanto em gel. E muitas pessoas reclamam que acaba ficando muito ressecada as mãos pelo uso do álcool. Então, em algumas fórmulas é colocado glicerina também para não causar tanto esse ressecamento das mãos, caso, né, a pessoa precise utilizar constantemente, como no caso agora a gente está utilizando constantemente. Os compostos de iodo, além de conservar inalteradas as propriedades germicidas do iodo, apresentam as seguintes vantagens das soluções. Soluções alcoólicas e aquosas deste agente, elas não queimam, não mancham tecidos, raramente provocam reações alérgicas, não interferem no metabolismo e mantêm a ação germicida residual. Esse é o caso do PVPI, tá bom? Então, ele é um composto de iodo, o PVPI. Ele não é tão... ele não consegue se dispersar tanto na água, né, tipo, para você utilizar ele, mas ele dissolve bem em álcool, tá bom? Então, assim, é uma solução ótima para usar, porque a pessoa realmente não sente dor quando vai usar. Por exemplo, se a pessoa caiu, ela teve uma esfoliação, né, os famosos ralados que muita criança, né, ou acidente de moto, muitas vezes causam essas lesões de ralado que queimam, que dói muito. Esse composto do PVPI com iodo, ele é uma das soluções que são mais utilizadas para fazer a desinfecção desses locais que causaram essas lesões de ralado, porque como ele não dói como o álcool para usar, é uma das soluções mais utilizadas e é a fórmula perfeita para fazer a limpeza de locais com esse tipo de lesão. Então, assim, como eu havia comentado para vocês, eles também não provocam reação alérgica, não deixa a pele ressecada. A gente não pode utilizar muito ele porque realmente, assim, o custo dele também tem uma diferença grande com o do álcool. Então, o álcool, ele acaba ainda sendo a solução mais rentável para a gente utilizar. Os sabões e os detergentes. Eu vou comentar aqui também antes com vocês sobre os sabonetes. Muitas pessoas pensam que o sabonete, ele é diferente do sabão ou do detergente, né? Mas não, o sabonete, ele também funciona bem como uma asepsia. Tem os sabonetes próprios, antissépticos, eles têm, na fórmula deles, eles ajudam a acabar com cargas microbianas com mais eficácia do que os sabonetes comuns, né, que é comprovado. Então, muitas pessoas acabam não utilizando muitos sabonetes antissépticos, às vezes por causa que deixa às vezes a pele mais ressecada também, e por causa do cheiro e tudo mais, né, vai de cada um, mas eles funcionam bem também, tanto o sabonete quanto o sabonete antisséptico, ele funciona bem também. Os sabões, gente, eles têm, né, a ação detergente que remove tanto a sujeira, detritos, impurezas da pele e de outras superfícies. Ainda é uma das, para mim, assim, aprofundando no assunto da asepsia, ainda é uma das fórmulas mais eficazes de você remover cargas microbianas. Alguns determinados sabões, eles apresentam formação de espuma que extrai e facilita a eliminação de partículas.
quanto mais espuma esse produto fizer, mais ele vai ser eficaz. É a mesma coisa assim a gente pode observar com os detergentes que a gente utiliza para a lavagem de louça, por exemplo. Se você compra um determinado detergente de uma marca em que ele não tem uma espuma boa, ele vai deixar muita impureza ainda naquela louça. Se você compra de uma marca que você percebe que a espuma dele é boa, ele vai deixar aquela louça limpa. Da mesma forma são os sabões, os detergentes, sabonetes que a gente utiliza. Quanto mais, né, essa espuma for feita, mais ela vai extrair com facilidade e eliminar partículas, né, das mãos ou de ambientes ou de materiais que vão ser utilizados. A formação de espuma nela representa, além da ação citada, como eu falei para vocês, da extração de toda a carga microbiana, o componente dela é vital para a aceitação do produto. Então, dependendo do lugar, realmente tem alguns sabões ou sabonetes determinados para ser utilizados. Por exemplo, tem alguns hospitais que eles não gostam de utilizar sabonetes líquidos. Eles determinam que seja realmente utilizados sabonetes ou sabões em barras, por causa da forma em que é feita essa espuma. Então, realmente tem padrões que tem que ser usados dependendo do lugar que ele vai ser utilizado. O cloro, gente, eu coloquei ele aqui porque o cloro é o produto químico mais eficaz. Ele é muito eficaz, porém, é o mais eficaz, porém, só que a gente não pode utilizar tanto o cloro, porque primeiro que ele mancha, né? Por onde ele passar, ele vai manchar. Segundo que ele é um produto tóxico, tem pessoas que têm até alergias contra o cloro. Tem algumas pessoas que, se cheirar por muito tempo cloro em ambiente fechado, pode até ter desmaios e tudo mais. Então, assim, ele é maravilhoso, é o produto mais potente dos germinicidas para matar germes que existe. Porém, ele é tóxico, né, para todo tipo de matéria viva, inclusive para a gente. Ele é utilizado para desinfectar objetos, água, abastecimento até certo ponto, só que até certo ponto por causa dos tecidos, como eu havia comentado com vocês. Então, ele pode ser usado sob forma de gás ou derivados clorados que desprendem ácido hipocloroso, que no caso é o agente germinicida. Então, o agente que vai matar os germes é o hipocloroso. O cloro, eu até recomendo para vocês, muitas pessoas, né, agora nessa época da pandemia, muitas pessoas me perguntaram qual seria melhor, o produto melhor para utilizar para fazer a higienização, a asepsia de casa. Eu sempre recomendo o cloro. Inclusive, teve em alguns países que eu pesquisei, como a Alemanha, na própria Itália, que teve a pandemia se agravou mais nesses países. Eles conseguiram combater o vírus por causa que muitas pessoas começaram a deixar pano umedecido com cloro nas portas. Então, antes deles entrarem para casa, eles deixavam o pano com cloro na porta, retiravam os calçados e limpavam esses calçados antes de recolher eles, né? Então, é uma coisa bem bacana, uma dica bem bacana para vocês fazerem na casa de vocês. Além de ser um produto barato para vocês poderem estar fazendo a higienização da casa de vocês, porque como o álcool subiu muito o preço dele, para vocês, né, passar álcool em tudo, fica caro fazer essa limpeza. O cloro não, o cloro ele é um produto eficaz, barato, que você consegue fazer a limpeza tranquilamente. Você só não pode, né, passar em tecidos ou aonde tiver tecidos que mancham. Nos locais também que tem grande circulação de pessoas, né, dentro de atendimento de pacientes, de consultórios, hospitais, nas farmácias, sempre é utilizado alguma fórmula que tenha o ácido hipocloroso,
tá bom? É um padrão que deve ser utilizado, porque realmente ele que vai fazer a fórmula antigermicida mais potente que vai fazer essa limpeza como padrão que precisa ser feito. A gente também tem uma outra forma de asepsia chamada compostos de prata. Esses sais de prata, eles são solúveis ou coloidais. Já foram utilizados nas asepsias das mucosas, excedendo ações através da precipitação do íon Ag. O nitrato de prata em aplicação tópica é bactericida para a maioria dos micróbios na concentração de 1/1000 e na concentração de 1/10.000 é bacteriostática. Ou seja, esse composto ele vai ser usado em partes mucosas do corpo. Lembra que a gente tinha comentado sobre as vias, né? Quais que são as partes mucosas do corpo? A boca, nariz, partes íntimas. Então, esses compostos são utilizados para fazer a asepsia dessas partes mucosas. Eu vou explicar para vocês algumas técnicas de esterilização. A esterilização é a destruição de todos os organismos vivos, mesmo os esporos bacterianos de um objeto. Para isso, dispomos de agentes físicos e químicos. A esterilização ela vai ser mais explicada porque é a parte da asepsia em que você tem que ter cuidado com ela. Você requer um devido cuidado. Não é, vamos supor, por exemplo, como um balcão que você vai estar com suas mãos livres para manusear algum determinado objeto, que você vai poder só passar um álcool. Ele requer realmente em alguns determinados objetos que você vai utilizar que eles sejam feitos e preparados, feito essa limpeza estéril de uma determinada forma específica. Ela tem a forma para ser esterilizada tanto física quanto química. Então, a forma física em que a gente vai esterilizar esses objetos, ele é feito no calor seco, em estufa, embalagem, fulgaração, calor úmido, fervura, autoclave e também pode ser feito por radiações em raios alfa, gama e raio-x. O que quer dizer esses meios de esterilização físico de todos esses itens que eu expliquei para você? Esse material, muitas vezes eles vão ser colocados primeiro, deve ser lavado. Depois que ele for lavado com água, sabão, feito todo esse procedimento, ele vai ser seco, vai ser colocado em embalagem e ele vai ser colocado em algum determinado local até chegar a uma determinada temperatura que é exigida para aquele tipo de material. A gente tem material cirúrgico, a gente tem também o exemplo dos salões, por exemplo, que usam algumas estufas ainda hoje em dia para esterilizar alicates. Então, aqui esse é um exemplo de esterilização. Ele teve de ficar totalmente sem micro-organismos vivos naquele determinado material, naquele determinado objeto. Então, nos hospitais, em clínicas odontológicas, vocês vão poder observar que é utilizado a autoclave. A autoclave, ela também é uma forma de estufa, só que ela é uma forma de estufa muito mais potente. Ela é totalmente isolada. Depois que você coloca o material dentro dela, fecha a porta dela, ela não libera vapor, só depois que é aberto novamente a porta. Então, no caso, é como se fosse uma panela de pressão mesmo ali dentro. Ele vai chegar a temperaturas altíssimas que a pessoa vai determinar ali até a temperatura que vai chegar. A fervura também pode ser feita a esterilização por ela, né? Muitas pessoas, né, falam que usam tesouras para cortar pontos e tudo mais,
fervem essas tesouras. Porém, né, no hospital tudo tem que ser totalmente esterilizado. Então, é utilizado para todos os tipos de objetos, principalmente cirúrgicos, as autoclaves. A radiação são raramente utilizados para fazer esterilização por radiação, mas pode ser feito também. Não é tão utilizado por ficar caro, né? É uma forma cara de ser feita a esterilização, mas também pode ser feita. A radiação, ela deixa também um determinado objeto estéril porque ela esquenta, então pode ser feito por ela também. A gente tem os processos químicos, que são os que eu tinha comentado com vocês antes. Todo processo químico é utilizado desinfetantes para conseguir a esterilização. Há vários fatores importantes da característica dos micro-organismos: o grau de resistência, a forma vegetativa e a resistência das bactérias. Então, dependendo das bactérias ou dos vírus, dependendo do tipo do micro-organismo que a gente está naquele ambiente, vai ser determinado o agente químico que vai ser utilizado sobre ele. Se vai ser a água e o sabão, se vai ser o álcool 70, se vai ser o cloro, se vai ser o PVPI de iodo, se vai ser utilizado, né, as fórmulas de prata. Então, dependendo do micro-organismo, condiz com o desinfetante que precisa ser utilizado para ele. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje sobre asepsia, né? Nos tempos que a gente está vivendo, a gente tem aprendido a cada dia e a gente está utilizando muito, né, sobre esse assunto. Então, agora, quando alguém perguntar para vocês por que tem que ser o álcool 70, vocês vão saber, né, responder que condiz com o tempo, com a porcentagem do álcool, condiz com o tempo de evaporação que ele tem. Sempre que alguém perguntar para vocês qual o melhor esterilizante de casa ou de produtos, vocês sabem agora também que é o cloro. Então, eu espero que vocês estejam se cuidando, fazendo a asepsia correta das mãos, da casa de vocês, e continuem se cuidando, que logo a gente vai voltar às aulas normais, tá bom? Façam as atividades de vocês dos livros, tá bom? Como eu tinha comentado com vocês, não deixem acumular muito material sem responder, tá bom? Beijo, boa semana, até a próxima aula.